É quando menos esperamos, quando nos sentimos tão corretos, seguros e justos, que experimentamos o desequilíbrio e a queda. Dessa maneira passamos a perceber quão pequenos somos e o quanto devemos ser dependentes de Deus. Conheça agora a história empolgante do apóstolo Paulo, o homem que teve que cair do cavalo para se tornar um dos maiores líderes da igreja cristã primitiva. Ah, meu amigo, sente-se aqui comigo, deixe-me contar-lhe a história da minha vida, uma jornada que moldou cada fibra do meu ser. Meu nome original era Saulo. Desde o momento em que abri meus olhos pela primeira vez nesta terra, fui batizado no fogo da tradição judaica. Nasci em Tarso, uma cidade pulsante na região da Cilícia, berço de uma linhagem honrada, os descendentes da tribo de Benjamim. Você pode imaginar a magnitude deste legado, o peso que ele carrega sobre os ombros de um menino tão jovem? Era como se eu sentisse a presença de todos aqueles que vieram antes de mim, suas histórias ecoando nas paredes da minha própria existência. Minha família, uma linhagem de fariseus, guiou-me com mão firme pelos caminhos da tradição. Desde tenra idade, mergulhei nas escrituras sagradas, nas leis de Moisés, absorvendo cada palavra como se fosse um manancial de vida. Oh, como eu me sentia envolto pelo calor da devoção, como se cada mandamento, cada prece, fosse um escudo protetor ao redor do meu coração. Gamaliel, seu nome ecoa em minha alma com reverência e gratidão. Ele era mais do que um mestre, mais do que um sábio entre os fariseus. Ele era uma luz em meio às sombras, uma voz de sabedoria em um mundo de ruído. Foi sob a tutela de Gamaliel que minha compreensão da lei floresceu, que minha paixão pela verdade se inflamou ainda mais. Ele era um homem de mente brilhante e coração generoso, que via além das tradições para o cerne da justiça, que buscava a verdade acima de tudo. Sob sua orientação, eu me tornei um fariseu entre fariseus, um defensor fervoroso da fé judaica, seguindo os passos daqueles que vieram antes de mim com uma determinação inabalável. Será que você pode sentir a emoção que arde dentro de mim ao relembrar esses momentos? Meu zelo pelo judaísmo era incomparável. Eu acreditava sinceramente que perseguir aqueles que considerava transgressores da lei era um dever sagrado, uma missão que me impulsionava a defender a pureza e a integridade da nossa fé. Acreditava que estava agindo em nome de Deus, protegendo nossa tradição e preservando a santidade do nosso povo. Lembro-me vividamente de um dia sombrio, quando o ar estava carregado de tensão e o céu parecia refletir o tumulto dentro de mim. Eu estava lá, presente, como um espectador sombrio e implacável, quando um homem chamado Estevão, cheio de uma serenidade que desafiava todas as probabilidades, enfrentou nossas acusações com uma coragem que me tirou o fôlego. Seus olhos brilhavam com uma luz que eu não conseguia compreender na época. Sua voz, embora humana, carregava uma aura de transcendência que ecoava pelas profundezas da minha alma. Ele proclamava a verdade de Cristo com uma convicção que não podia ser abalada, e isso me irritava até o âmago. Em meio à multidão enfurecida, eu estava lá, segurando as vestes dos que o apedrejavam. Minha presença era uma sombra silenciosa entre aqueles que lançavam as pedras, meu coração batendo violentamente dentro do peito, uma mistura de zelo religioso e inquietação inexplicável. Esse momento, entre o rugido das pedras e o suspiro final de Estevão, ecoa em minha mente sempre que me lembro da minha antiga vida como Saulo. Foi um momento de confronto, não apenas pela convicção de Estevão, mas também pela minha própria escuridão interior. Foi um prelúdio para a jornada que estava por vir, uma jornada que me levaria do zelo cego à luz radiante da graça divina. Em um dia como outro qualquer, enquanto eu viajava pela estrada poeirenta de Damasco, carregando o peso do meu zelo religioso e a missão de perseguir os seguidores de Jesus. Eu estava imerso em meus pensamentos, cheio de convicções e certezas, quando de repente, tudo mudou. Uma luz deslumbrante, mais brilhante do que 1000 sóis, irrompeu do céu e me envolveu completamente. Minha visão foi ofuscada, e eu caí de joelhos, tremendo diante da intensidade daquela presença divina. E então, em meio àquele resplendor celestial, ouvi uma voz que ecoava em cada fibra do meu ser, uma voz que ressoava com autoridade e amor indescritíveis. Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ecoou aquela voz, penetrando as profundezas da minha alma e desvendando todas as camadas da minha existência. Eu estava atordoado, desnorteado, incapaz de articular uma resposta coerente. Era como se o próprio universo estivesse falando comigo, chamando-me pelo nome e sondando os recessos mais sombrios do meu coração. Foi então que, com um tremor interior que reverbera por todo o meu ser, eu percebi a verdade inegável da ressurreição de Jesus Cristo. Em um instante, todas as minhas certezas foram despedaçadas, todos os meus argumentos desmoronaram diante da realidade daquela presença divina. Eu estava diante do próprio Cristo ressuscitado, aquele a quem eu havia perseguido com tanto fervor, agora revelando-se a mim em toda a sua glória e graça. Em meio às lágrimas que inundavam meus olhos, eu me rendi àquela presença transformadora, àquela voz que ecoava no âmago da minha alma. Foi um momento de rendição completa, um momento de reconhecimento da minha própria cegueira espiritual e da necessidade desesperada de uma nova visão, uma visão impregnada pela luz da verdade divina. Assim, naquela estrada poeirenta de Damasco, eu experimentei uma transformação que mudaria o curso da minha vida para sempre. Eu, Saulo, o perseguidor dos seguidores de Jesus, me tornei Paulo, o apóstolo dos gentios, dedicado a espalhar a mensagem do amor e da redenção que encontrei naquele encontro divino. Minha visão, outrora clara e determinada, foi subitamente roubada, deixando-me envolto na mais profunda escuridão. Era como se a própria luz que me confrontara agora me abandonasse, deixando-me à mercê da escuridão que se apoderara de mim. Foi um período de trevas físicas que espelhava as trevas espirituais que haviam enegrecido meu coração por tanto tempo. E então veio a luz, não mais a luz que cegava, mas a luz que curava. Um homem chamado Ananias, enviado pelo próprio Senhor, veio até mim e proclamou palavras de cura e renovação. Suas mãos suaves tocaram meus olhos cegos, e num instante, a escuridão deu lugar à luz. Como escamas que caíam dos meus olhos, vi o mundo ao meu redor com uma clareza renovada, uma visão restaurada que era ao mesmo tempo física e espiritual. Me senti cheio do Espírito Santo e fui batizado reafirmando minha fé no Filho de Deus. Mas a transformação que experimentei não veio sem seu preço. Os mesmos que antes eram meus aliados tornaram-se meus inimigos, e eu me vi perseguido, ameaçado de morte por causa da fé que agora abraçava com todo o meu ser. E então veio o momento em que, para preservar minha vida e continuar a missão que me fora confiada, fui colocado em um cesto e baixado pelos muros de Damasco. Oh, a emoção que tomou conta de mim naquele instante é indescritível. Enquanto descia lentamente, sentia meu coração acelerar com a incerteza do que me aguardava do outro lado. Cada oscilação do cesto era como uma oração silenciosa, um pedido de proteção divina em meio ao perigo iminente. Mas também havia uma chama de esperança que ardia dentro de mim, alimentada pela fé inabalável de que o Senhor estava ao meu lado, guiando cada passo, sustentando-me mesmo nos momentos mais sombrios. E quando finalmente meus pés tocaram o chão do lado de fora da cidade, foi como se um fardo tivesse sido retirado dos meus ombros. Eu estava livre, pelo menos por enquanto. E mais do que isso, eu estava certo de que minha missão não estava completa, que ainda havia muito a ser feito em nome daquele que me chamou das trevas para a luz. Eu me tornei o apóstolo dos gentios, levando a palavra de Deus além das fronteiras, alcançando corações que jamais pensei em tocar. Cada passo, cada desafio, foi impulsionado pela fé e pela convicção de que eu estava cumprindo o propósito maior para o qual fui chamado. E mesmo nos momentos mais difíceis, sempre senti a presença divina ao meu lado, guiando-me e fortalecendo-me. Assim, meu amigo, minha jornada para me tornar um apóstolo dos gentios foi marcada por uma transformação profunda, um encontro pessoal com a verdade e a graça divina. Sabe, amigo, quando penso nas regiões onde preguei e fundei igrejas, meu coração se enche de emoção. Na Ásia Menor, em cidades como Éfeso e Corinto, vi multidões se voltarem para o Evangelho, sedentas por esperança e transformação. Em Filipos, na Macedônia, enfrentei desafios e perseguições, mas também testemunhei a força da fé em meio à adversidade. Em Tessalônica e Bereia, encontrei comunidades receptivas, ávidas por mergulhar nas verdades que eu compartilhava.
E não posso esquecer de Roma, onde meu ministério culminou em uma das cidades mais influentes da época. Lá, mesmo enquanto estava preso, continuei a proclamar a mensagem do Evangelho com ousadia e convicção, impactando até mesmo os corações da elite romana. Cada uma dessas experiências deixou marcas profundas em minha alma. Ver o poder transformador do Evangelho em ação, testemunhar vidas sendo renovadas e comunidades sendo edificadas, é algo que jamais esquecerei. É uma jornada repleta de desafios, mas também de inúmeras bênçãos e realizações. Mas, essa história não é apenas minha, mas de todos os que ousam seguir os caminhos do Senhor com coragem e determinação. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis, a mão divina está sempre estendida para nos guiar e nos proteger. Ah, meu amigo, como poderia esquecer de mencionar o papel fundamental de Barnabé em minha jornada como apóstolo? Ele foi mais do que um simples companheiro de viagem, ele foi um verdadeiro amigo e irmão na fé, cujo apoio e encorajamento foram inestimáveis para mim. Foi Barnabé quem, desde o início, reconheceu o chamado que Deus tinha sobre minha vida, quando outros duvidavam e temiam. Ele foi o primeiro a estender a mão em amizade, a me receber na comunidade dos crentes, a me ajudar a crescer e a me fortalecer na fé. Sem sua orientação e apoio, quem sabe se teria tido a coragem de prosseguir com minha missão. E não posso esquecer dos outros irmãos na fé que caminharam ao meu lado, sustentando-me com suas orações, apoiando-me com seu trabalho e encorajando-me com seu amor. Tantos nomes poderiam ser mencionados, cada um desempenhando um papel único e vital na obra do Senhor. Houve Priscila e Áquila, um casal dedicado que abriu sua casa e seu coração para mim em diversas ocasiões, fortalecendo-me em momentos de necessidade e compartilhando comigo o fardo da missão. Havia também Timóteo, meu amado discípulo, cuja devoção e zelo pelo Evangelho eram fonte de grande inspiração para mim. E quem poderia esquecer de Silas, meu companheiro de prisão e de louvor? Quando fomos lançados na masmorra por causa da nossa fé, em Filipos, em vez de nos entregarmos ao desespero, decidimos louvar ao Senhor. Oh, que momento de comunhão celestial foi aquele, enquanto cantávamos hinos de louvor e adoração, mesmo em meio às correntes e às trevas. Agora, permita-me contar uma história que está marcada em meu coração como um testemunho da providência divina e da fé que nos sustenta nos momentos mais sombrios. Era uma jornada longa e desafiadora que nos levava de Cesareia a Roma, na qual, como muitos de vocês sabem, fui levado como prisioneiro para comparecer diante das autoridades romanas. Nossa viagem foi pontuada por dificuldades e incertezas, mas nada poderia preparar-nos para o que estava prestes a acontecer. O mar Mediterrâneo, tão imponente e magnífico, se tornou um leito inóspito de tempestade. As nuvens escuras se acumulavam no horizonte, como se o próprio céu estivesse cerrando os olhos diante da fúria da natureza. Os ventos uivavam como demônios furiosos, e as ondas erguiam-se como montanhas líquidas, prontas para nos engolir. Nossos marinheiros, homens experientes do mar, tremiam diante da força da tempestade. Nossas velas foram rasgadas em pedaços, e nosso navio se tornou um brinquedo nas mãos implacáveis do oceano. Por dias e noites, fomos lançados de um lado para o outro, sem esperança de alívio. Foi então que uma voz, suave e reconfortante, ecoou em meu coração. Era a voz do Senhor, lembrando-me de que Ele estava comigo, mesmo nas profundezas do desespero. E assim, enquanto os homens ao meu redor sucumbiam ao medo, eu me agarrei à minha fé com uma determinação renovada. Mas a tormenta não mostrava sinais de abrandamento, e nossas esperanças de sobrevivência estavam desaparecendo como fumaça ao vento. Foi nesse momento crítico que um anjo do Senhor apareceu diante de mim, prometendo que nenhum de nós se perderia, pois Deus tinha um propósito para mim. E então, em meio à escuridão da noite mais sombria, o navio atingiu um recife escondido, e as ondas o despedaçaram em pedaços. Eu me agarrei a um pedaço de madeira, lutando contra as águas revoltas, enquanto meus companheiros de viagem se agarravam ao que podiam encontrar. Por horas intermináveis, fomos arrastados pela correnteza, sem saber se o amanhecer nos traria vida ou morte.
Mas, pela graça de Deus, fomos levados a uma ilha deserta, onde encontramos abrigo e segurança. Amigo, essa experiência foi um testemunho vivo da fidelidade de Deus mesmo nas circunstâncias mais adversas. Que nunca percamos de vista a esperança que temos nele, pois ele é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Que a história do nosso naufrágio e da nossa salvação seja um lembrete para todos nós de que, com Deus ao nosso lado, não há tempestade que não possamos enfrentar. Já não era mais o jovem fervoroso que outrora perseguiu os cristãos com zelo fanático, mas um homem transformado pela graça de Cristo, cuja vida foi dedicada ao serviço do Evangelho. Minha viagem a Jerusalém, que momento de misturas de emoções! Sabia, em meu espírito, que aquela jornada seria diferente de todas as outras, que algo significativo estava destinado a acontecer. Embora muitos me advertissem dos perigos que enfrentaria ali, eu sabia que o Senhor me chamava a seguir adiante, mesmo que isso significasse enfrentar a prisão e até mesmo a morte. Enquanto me aproximava de Jerusalém, sentia o peso do destino sobre meus ombros. Sabia que ali encontraria irmãos na fé, que me receberiam com alegria, mas também sabia que enfrentaria a oposição feroz dos que ainda resistiam à mensagem do Evangelho. No entanto, o chamado do Senhor era mais forte do que qualquer medo ou incerteza que pudesse sentir. E então, quando finalmente cheguei a Jerusalém, fui acolhido com amor e carinho pelos meus irmãos na fé. Ah, como é preciosa a comunhão dos santos, especialmente nos momentos de tribulação! Mas também havia tensão no ar, uma sensação de que algo estava para acontecer, algo que mudaria para sempre o curso da história da igreja primitiva. E assim foi. Fui preso em Jerusalém, acusado injustamente pelos líderes religiosos que ainda se opunham à mensagem do Evangelho. Mas mesmo na prisão, mesmo diante da perspectiva sombria da morte iminente, eu mantive minha fé inabalável no Senhor, sabendo que Ele estava comigo em todos os momentos, guiando-me. Chegou o dia em que Paulo, encarcerado por sua fé, encontrou-se diante do destino que há muito tempo sabia que o aguardava. As correntes que o prendiam não eram apenas físicas, mas simbólicas de sua determinação inabalável em proclamar o nome de Jesus Cristo até o fim. Enquanto aguardava sua execução, ele não tremia de medo, mas sim de expectativa, pois sabia que em breve estaria diante do seu Salvador, aquele por quem tinha dado a vida. Ainda podemos ouvir até hoje suas palavras ressoando em nossos ouvidos, nos trazendo coragem para prosseguir. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.